Estamos aqui para mais um encontro da disciplina de ciências. E hoje vocês vão precisar do livro, tá? E vão precisar também do caderno de vocês. Por quê? Nós ficamos com uma atividade que foi passada para casa para ser corrigida. E nós vamos fazer a atividade de hoje no caderno. Por quê? Nós vamos usar o livro porque hoje nós vamos começar a estudar sobre o corpo humano. É um conteúdo extenso porque fala sobre os sistemas, fala um pouco sobre os sistemas, e depois ele começa com o sistema cardiovascular. E o sistema cardiovascular ele é um pouco extenso, ele é um pouco longo. Então precisa, foi feita essa separação para não confundir, porque tem muitos detalhes. Cada sistema tem a sua função. Nesses sistemas tem os órgãos, cada órgão tem uma função específica também, mas que eles também trabalham em conjunto. Então, foi feita essa separação, essa divisão, para poder ficar mais fácil, certo? Então, eu vou dizer daqui a pouco qual é a página, vocês agora podem pegar o caderno, para a gente poder fazer a atividade, a correção da atividade de casa, que foi deixada como atividade do caderno. Na aula passada, nós falamos sobre o aquecimento global. Nós vimos quantos problemas são causados por esse aquecimento e nós vimos que o aquecimento global é o quê? É o superaquecimento da Terra. É o aumento da temperatura em nosso planeta. E nós vimos também que esse problema, ele tem solução, mas ele ainda não foi solucionado porque todos os dias vão para a atmosfera, são lançados na atmosfera muitos gases tóxicos. Então, esses gases, todos os dias, os veículos, as fábricas lançam esses gases. Até algumas pessoas mesmo pegam algum material para poder queimar. Então, esse gás vai para a atmosfera. Nós vimos também que existem, outros problemas, como, por exemplo, o desmatamento. Pode piora esse problema, por quê? O desmatamento, quando eu tenho muitas árvores, o que é que acontece? A árvore ela vai absorver o gás carbônico e vai soltar oxigênio, ou seja, ela vai nos ajudar na questão da respiração, da purificação do ar, mas nós estamos vendo agora, estamos vivenciando um momento de muito desmatamento, Na Amazônia, já tivemos bastante na Mata Atlântica, estamos tendo agora no Pantanal. Então, tudo isso aí, infelizmente, colabora para o aquecimento global, porque as árvores estão reduzindo. Como é que esse gás carbônico vai ser absorvido? Como é que vai ter mais oxigênio purificado, Mais oxigênio no ambiente? Como é que esse ar vai ser purificado? Então, infelizmente, essas ações vêm colaborando para a piora desse problema. E nós vimos também que existe a camada de ozônio, que ela protege o nosso planeta, nos protege, no caso, dos raios ultravioleta, que no caso, os raios, que são, no caso, os raios solares. Essa camada de ozônio, ela evita que esses raios, eles cheguem diretamente até nós, Ela funciona como um filtro. Mas o que é que está acontecendo? Devido à grande poluição, essa camada está com alguns buracos. Então, isso está facilitando para que os raios solares cheguem até nós diretamente. Então, é por isso que cada dia que se passa, o calor ele está mais insuportável, por conta disso. Então, nós vimos que existem algumas soluções, Nós vimos até no final já, perto de ir para a parte da atividade, tinha a árvore e tinha duas opções com a árvore, Que no caso é o que é? É a mesma coisa, mas duas ações diferentes. Uma prejudica o meio ambiente e a outra ajuda.
nós vimos o desmatamento, que quando eu falo em desmatar é o quê? Eu retiro árvores da natureza, eu subtraio, né? Eu faço com que o meio ambiente perca. Quando eu falo em reflorestamento, eu estou falando em plantar novas árvores, aumentar, somar árvores na natureza. Então, com isso, a natureza ganha bastante, certo? Então, nós vimos também, né, que todo esse problema, esse aquecimento global, ele está gerando outros problemas, como as enchentes, avanço do nível do mar, as geleiras estão derretendo, tem tsunamis, tem várias situações que, infelizmente, acabam prejudicando o nosso planeta. Então, tinha no primeiro quesito, para que serve a camada de ozônio? Você pode ter colocado, nos protege contra os raios ultravioleta, nos protege dos raios ultravioleta, nos protege dos raios solares, funciona como um filtro para nos proteger dos raios solares. Então, tem várias formas de você escrever. A gente sabe que a camada de ozônio, ela é sim um filtro, né? Porque ela diminui esse impacto, né? Para que esses raios eles não cheguem diretamente. Mas estamos com problemas, né? Devido à poluição que está demais. Segundo, marque as opções que apresentam soluções para o problema do aquecimento global. Então, nós temos aí como opções reflorestamento. É uma alternativa, sim. Quando eu falo em reflorestamento, lembrando, eu estou falando em plantio de árvores. Poluição. Poluição nunca vai ser solução para problema ambiental nenhum, certo? Eu posso ter o problema ambiental que for, mas a poluição nunca vai solucionar. Só basta vocês entenderem isso, né? A poluição sempre vai piorar esse problema. Pensar só em si mesmo. Será que quando a gente pensa só na gente, a gente consegue solucionar isso? O aquecimento global, o nome já está dizendo, envolve o planeta todo, aquecimento global. Então, né, temos que ter uma consciência coletiva. Então, pensar só em si mesmo não é opção. Jogar muito lixo no chão e na água? Não. A gente sabe que também, querendo ou não, nos remete à questão, né, da sujeira, problemas ambientais, então não vai ser solução. Reciclagem, por quê? Vou tirar menos recursos da natureza. Então, o que é que eu posso reciclar? Relembrando, vidros, metais, né, os alumínios, papel, plástico, restos de alimentos, né, de cascas de alimentos. Eu também posso reutilizar para fazer um adubo orgânico, que é um adubo que não vai prejudicar as plantas. Colocar filtro nas chaminés. Assim também como colocar filtro nos escapamentos dos veículos também é uma opção, né? Porque esse filtro, ele vai segurar esses resíduos de sujeira, né? Esses resíduos que podem sair no meio da fumaça, certo? Então, está aí, né? Primeiro quesito, uma alternativa de resposta, né? Uma sugestão de resposta, caso alguém não tenha conseguido fazer. Segundo quesito, as opções que deveriam ser marcadas, né? Reflorestamento, reciclagem, colocar filtro nas chaminés, certo? São as 3 opções que a gente pode fazer para solucionar esse problema. Então, agora, ó, vocês vão pegar o livro, tá? E vão colocar na página 154. Hoje nós vamos falar sobre o corpo humano. Essa unidade agora tem muitas coisas falando sobre o corpo humano. Quando a gente fala em corpo humano, o corpo da gente é uma coisa assim, o funcionamento é uma coisa fantástica, né? Porque cada órgão do corpo da gente tem uma função. Cada sistema do corpo da gente tem uma função.
E isso faz com que a gente possa realizar as nossas atividades do dia a dia, né? Tudo que nós fazemos, o nosso corpo ele tem que estar em bom funcionamento. Até mesmo para a gente poder dormir bem, para a gente poder se acordar, para a gente poder se alimentar, estudar, trabalhar. O corpo da gente ele tem que estar funcionando bem, né? Então, nós temos aí alguns exemplos aí de alguns sistemas do nosso corpo. Aqui no primeiro, ó, nós temos a representação do sistema cardiovascular, tá? Esse sistema, ele funciona, ó, o coração, aí tem as veias, as artérias, nós vamos falar sobre ele já já, tá? Esse sistema aqui, ele é responsável pela circulação do sangue em nosso corpo, tá? Sistema nervoso, que nós vamos ver, nós temos dois tipos de sistema nervoso, né? Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Sistema respiratório, o nome já está dizendo, né? Aquele sistema responsável pela nossa respiração. Sistema digestório, esse sistema é responsável pela nossa digestão, né? Todos os dias nós utilizamos esses sistemas aí. E a gente nem se lembra que a gente utiliza, né? Mas aqui nós temos, ó, aí o nosso esqueleto, né? Faz parte do sistema, dos sistemas aí, locomotor, o sistema locomotor do nosso corpo. Aqui os músculos, certo? Esse aqui dos ossos é o sistema, né, da sustentação ao nosso corpo. Se a gente não tivesse osso, a gente seria igual a uma sacola. A gente quando coloca uma sacola vazia em pé, ela não cai? Se a gente pega uma folha e a gente coloca em pé, essa folha ela também vai cair. Então seria isso que aconteceria se a gente não tivesse ossos. Certo? E nós vamos ver que cada sistema desse é fantástico, né? Tem uma função assim que a gente fica maravilhado. E todos eles, todos os dias trabalham. Sistema circulatório mesmo. Quando as pessoas elas estão internadas, não sei se vocês já ouviram falar nisso, aí o médico diz assim, olha, você tem que tomar a injeção contra a trombose. Por quê? Quando a gente está andando, quando a gente corre, quando nós realizamos as nossas atividades, o sangue ele está ali circulando, né, pelo corpo todo. Então, o sangue ele não é algo estático, ele não é algo parado, está circulando. Mas é porque a gente não sente, né? A gente não sente o sangue passando, mas ele está ali circulando. Então, o que é que acontece? As pessoas, quando estão internadas, elas passam muito tempo deitadas. Aí elas têm que tomar injeção para que não tenha problemas, né? Justamente nessas artérias, nas veias, porque elas passam muito tempo paradas, então o sangue ele tá muito tempo deitado, então o sangue está circulando mais devagar, né? A pessoa às vezes não pode fazer certas atividades, então não pode acelerar esse funcionamento, essa circulação do sangue no nosso corpo, certo? O sistema nervoso, todos os dias também, né? O respiratório também nem se fala. O respiratório, todos os dias nós respiramos, né? Nós respiramos 24 horas, respiramos direto. A gente parar de respirar, a gente morre. Então, sempre está lá, os nossos pulmões funcionando, o ar entrando e saindo do nosso corpo, certo? Sistema digestório, todos os dias nós nos alimentamos, né? Nós sentimos as nossas necessidades também. Sistema aí, é o que dá sustentação ao nosso corpo, os ossos. Todos os dias nós conseguimos ficar em pé, a gente consegue se sentar normalmente. Se a gente não tivesse osso, a gente ia ficar caindo, ia ficar deitado o tempo todo. E o sistema muscular, né, que ele ajuda nosso corpo, né, a
se locomover também, a funcionar também. Então, veja assim. Nosso corpo, formado por sistemas e seus órgãos. Nós vimos aí alguns sistemas, né? Esses sistemas, eles são interligados. Por quê? A gente, né, para os sistemas poderem funcionar, eles precisam, né, ter uma certa ligação um com o outro. Então, isso faz com que o nosso corpo funcione da forma correta, certo? E esses sistemas, eles também protegem o nosso corpo contra doenças, transportam alimentos e eliminam substâncias. A gente diz assim, transportam alimentos e eliminam substâncias. Como assim? Tudo que a gente come. Quando a gente vai ao médico, o médico passa uma dieta e diz, olha, você precisa comer bastante frutas. Precisa comer verduras. Por que o médico está dizendo isso para a gente comer coisas saudáveis? Porque o sangue, ele leva pelo nosso corpo todo os nutrientes, né? O que tem de bom, que aquele alimento nos oferece. Mas se a gente também só comer besteira, o sangue ele também vai levar, né? No caso, o sangue ele vai transportar o que entra em nosso corpo, o que foi tirado desse alimento para nosso corpo. Então, por isso que é tão importante comermos frutas, verduras, feijão, arroz, alimentos fortes. Porque o sangue ele vai levar os nutrientes para o corpo todo. Se a gente só quer comer besteira, se a gente só quer tomar guaraná, só quer comer biscoito, não quer almoçar, a gente tem condições da gente ficar forte desse jeito? Não tem, né? Porque o sangue não vai ter nutrientes para poder transportar para o nosso corpo. E essa parte elimina substâncias. Nós temos as nossas necessidades, né? Nós vamos ao banheiro, nós urinamos, por exemplo. Todos os dias nós bebemos água. Vocês já pensaram se a gente só comesse, só bebesse água e a gente não pudesse ir ao banheiro? Chegaria um tempo que a gente explodiria, né? A gente não aguentaria. Então, justamente, nas fezes e na urina, saem aquelas partes dos alimentos que não foram aproveitadas, né? O organismo ele já tirou o que precisava e está liberando, certo? É por isso que é tão importante a gente beber água também, né? Porque os nossos rins, eles filtram sangue. Então, quando a gente vai no banheiro, que a gente faz xixi, a gente elimina substâncias que podem fazer mal ao nosso corpo, substâncias tóxicas, certo? É por isso que é tão importante beber água. Aí tem gente que diz assim, ah, mas eu não gosto de tomar água, não. Eu vou tomar suco, eu vou tomar guaraná porque é docinho, não sei o quê. É aí onde ocorre o engano. Sabe por quê? A água ela não pode ser substituída por nada. A água é água. Se você tomar seu refrigerante e você tomar seu suco, você tem que beber água de todo jeito. A água você não substitui por nada. Aí tem pessoas que querem emagrecer. Aí outro erro cometido. O que é que acontece? Aí eu vou tomar 2 litros de chá por dia. Aí não toma água. Aí começa, toma chá hoje, aí toma chá daqui a pouco vai lá tomar outra xícara de chá, tudinho. No final das contas, termina adoecendo, porque não tem água no organismo. E a água ela não pode ser substituída. Então, e todo dia a gente perde água. A gente vai no banheiro, a gente faz xixi, a gente fica suado, a gente fala na transpiração da gente, também a gente perde água. Se a gente não botar essa água de volta no nosso organismo, a gente pode adoecer, né? Então, aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro sistema que a gente vai estudar. Na próxima aula, a gente vai ver esse sistema mais detalhado, tá? Sistema cardiovascular. É o sistema em que se encontra o nosso coração, né? É o nosso coração, né? É o órgão, né? Que ele é
considerado até como uma bomba. Ele funciona como uma bomba. Por quê? Ele, através dos seus batimentos, ele vai espalhando para todo o corpo o sangue. Né? Então, ele leva sangue para todo o corpo. É por isso que, às vezes, quando a gente leva um susto, quando a gente corre muito, aí fica o coração. Ele bate mais rápido, né? Ele acelera. Então, ele tem essa função, ele parece uma bombinha. Então, se você correr mais, se você levar um susto, ele vai acelerar mais ainda. Porque tem a quantidade certa de batimentos cardíacos, que nós na próxima aula também vamos ver bem direitinho. Os movimentos, né, do coração, que são sístole e diástole, nós vamos ver também de uma forma mais detalhada. Esse sistema tem, além do coração, né, tem órgãos também que são as veias e as artérias. Aqui a gente tem um desenho, ó. Olha o coração da gente como é. Isso é uma representação de um desenho. Aí as pessoas, como é que faz? Quando estão apaixonados, aí vai escrever uma carta para outra pessoa e faz. Mas o coração, né? Aquilo ali é uma representação só de um coração, porque o nosso coração tem esse formato. Né? Então, olha os órgãos aí que nós temos. Veia cava superior, as artérias pulmonares, né? Veias pulmonares, aí está mostrando também. Coração, né? Veia cava inferior, fluxo sanguíneo. E aqui a veia aorta, é uma veia importantíssima em nosso corpo, tá? Então, na próxima aula também nós vamos ver os detalhes dessa veia. O sangue transporta nutrientes, gases, hormônios e outros elementos para o nosso corpo, né? Tudo o que a gente faz, é por isso que aqui, ó, os pulmões, eles fazem parte do sistema respiratório. Mas aqui eles estão representados, ó, artérias pulmonares, por quê? O coração, né, o sangue, né? O coração, ele bombeia o sangue e o sangue, ele leva, né, oxigênio também, os gases, e nós respiramos pelos pulmões, através dos pulmões. Então, ele leva também os gases até os nossos pulmões, certo? Então, aí agora tem assim, observe. Esse primeiro desenho é o desenho que nós costumamos fazer, né? Ah, quando tem assim, desenha um coração. Até em sala de aula, quando a gente diz assim, ó, desenha um coração. Até os livros, né? Tem assim, escreva no coração abaixo isso, né? Mas o desenho do coração, ele tem um outro formato, certo? Sistema respiratório, o nome já está dizendo, né? Ele é responsável pela nossa respiração. Então, ele é responsável pela absorção do ar que inalamos, né? De ar que inalamos. Então, todas as vezes que a gente, ó, respira, ou que a gente solta esse ar, é o nosso sistema respiratório quem está trabalhando, certo? Então, nós expiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Eita, que confusão, o que é isso? Inspiramos e expiramos. Quando a gente inspira, ó, colocamos o ar para dentro. Quando a gente expira, ó, o ar sai, a gente coloca o ar para fora. É por isso que às vezes quando a gente está cansado, né, a gente vem correndo, a gente fica. Porque o nosso organismo, o nosso sistema respiratório está trabalhando mais rápido. Então, a gente está puxando o ar, esse ar está saindo mais rápido também do nosso corpo. E nós temos alguns órgãos, ó, vamos ver. Fossas nasais, nessa parte aqui assim, ó, então é por onde o ar entra no nosso corpo. O certo é a gente respirar pelo nariz. Tem muita gente que fica, né? A gente respira assim quando a gente está cansado.
ou quando estamos gripados, né, com o nariz entupido, mas o correto é respirarmos pelo nariz, tá? Então, ó, é o certo, né? A gente inspirar, né? A gente pegar o ar pelo nariz e soltar. Claro, tem algumas pessoas que têm problemas respiratórios, né? Eu, por exemplo, eu tenho problema de sinusite, tenho rinite, então muitas épocas eu tenho problema para respirar só pelo nariz. Então, quem tem algum problema respiratório geralmente tem essa dificuldade, né? Mas, ó, tem a cavidade bucal, né? O ar também passa, ó, a faringe, a traqueia, os brônquios, que são essas partezinhas aqui, ó. E temos o pulmão, os pulmões, né? O pulmão direito, o pulmão esquerdo. E tem o diafragma. Uma coisa também muito importante sobre os pulmões é as pessoas que fumam, né, prejudicam muito os pulmões. Né? Porque muitas pessoas acham, fulano fumou e soltou esse ar. Fica a fumaça dentro. Então a pessoa pode ter algum problema. Né? Outra coisa, resfriados mal curados. As pessoas que têm aquela gripe, aí não termina de tomar o remédio porque acha que ficou boa. Aí fica uma secreçãozinha nos pulmões. Aí a pessoa vai e depois de um tempo fica gripada novamente. Isso também não é bom para os nossos pulmões, não. Nós podemos ficar também com problemas respiratórios, certo? Então é ideal. É bom também a gente beber bastante água para poder limpar esse sistema também, né? Aí agora a gente tá vendo aí, ó, inspiração. O que é que a gente tá vendo, ó? O ar está entrando. Vocês estão vendo a setinha para dentro da pessoa? O ar está entrando. No caso, quando a gente bota o ar para dentro, a gente está puxando o oxigênio, tá? E no caso é a inspiração. Quando a gente solta esse ar, a gente coloca esse ar para fora, a gente está soltando gás carbônico, que é a expiração. Olha a setinha saindo da pessoa, porque está colocando o ar para fora. Expiração, soltar o ar. Inspiração, prender o ar, né? Puxar o ar. Certo? Então, são os dois movimentos que nós fazemos na nossa respiração. E a gente está sempre fazendo isso, mas muitas vezes a gente esquece que a gente faz isso. O nosso corpo, ele funciona de uma forma tão perfeita que todos os dias, todos os nossos órgãos trabalham e a gente, às vezes, nem se dá conta, né? A gente nem se lembra, muitas vezes, disso, né? Sistema digestório, o nome já está dizendo, né? Responsável pela digestão. Ele recebe e digere os alimentos. A nossa digestão começa na boca. Então, por quê? O alimento nós colocamos na boca, mastigamos. Quando esse alimento ele é empurrado, né, ele desce. Aí ele vai fazer percurso. Passa pelo esôfago, estômago, fígado, vesícula, tem o pâncreas, intestino grosso, intestino delgado e até que ele sai do nosso corpo quando ele chega no reto. Então é quando a comida já sai em forma de fezes. Mas nós vamos ver quando nós formos estudar o sistema digestório também, de uma forma separada, a gente vai ver como esse sistema trabalha também. E a gente pensa que a comida é só, botei uma coisa na boca, mastiguei, engoli e pronto. A gente vai ver quanta coisa acontece com o alimento dentro do corpo da gente. Ele recebe um tipo de ácido, né? Ele fica molhado devido à nossa saliva. Então, ele passa por vários processos que nós vamos ver como é curioso isso, certo? Então, vocês agora vão pegar o caderninho de vocês. Muito fácil o que nós vamos fazer agora, tá? Primeiro, a gente tem assim. Associe os sistemas às suas funções. 1. Cardiovascular. 2. Respiratório. 3. Digestório. Veja só que fácil. Responsável pela digestão. O nome já está dizendo, né? É bem parecido com o nome desse sistema.
Segunda frase. Responsável pela absorção do ar que respiramos. Quando a gente absorve esse ar. Ou a gente bota para fora também esse ar, né? Tanto que a gente utiliza esse ar. É o sistema... O que é que a gente está fazendo? Ó? Nós fazemos isso 24 horas por dia. Isso não para. Se parar, a gente morre, né? Terceira frase. Leva sangue para todo o corpo. Quem é que leva sangue para todo o corpo da gente? Que sistema é esse? Segundo quesito. Escreva algumas funções dos sistemas do nosso corpo. Nós vimos ali nosso corpo. Ele pode proteger a gente contra umas coisas aí, né? Então... Então, vocês podem pausar o vídeo. E daqui a pouco a gente retoma para poder fazer a nossa correção, tá certo? Então, bora fazer a nossa correção. Vamos reler, né, o que tinha. Primeiro, associe os sistemas às suas funções. 1. Cardiovascular. 2. Respiratório. 3. Digestório. Responsável pela digestão. Responsável pela absorção do ar que respiramos. Leva sangue para todo o corpo. Segundo, escreva algumas funções dos sistemas do nosso corpo. Então, ó, bora ver. Nós tínhamos aí, no caso, responsável pela digestão, número 3, né, que é o sistema digestório. Responsável pela absorção do ar, sistema respiratório, é número 2. E a terceira frase, tinha dizendo que leva sangue para o corpo, né? Leva o sangue para todo o corpo. Sistema cardiovascular. Então, número 1, tá certo? Então, está aí a sequência da correção 3, 2, 1, a sequência das frases. E no segundo, estava falando algumas funções dos sistemas do nosso corpo. Né? Eles protegem o nosso corpo contra doenças, transportam alimentos e eliminam substâncias, que nós vimos, né, que o sangue, ele circula todo o nosso corpo e ele transporta esses nutrientes pelo nosso corpo. Eliminam substâncias, já nós vimos aí através da digestão. Nós vamos ver também um outro sistema, né, que é o sistema excretor, ou o sistema urinário. Nós vamos ver também porque não tinha nessa representação, tá? Então, está aí a correção. Lá no início não tinha, só tinha o sistema respiratório, sistema circulatório, né? Então, nós vamos ver, tá certo? Também. Então, está aí a nossa correção. Vocês podem pausar o vídeo, fiquem à vontade para escrever. O vídeo é de vocês, tá? E hoje nós ficamos por aqui. Uma ótima semana para todo mundo e fiquem na paz.